Gente, primeiro eu quero pedir desculpa pela minha voz, tá? Trabalho, às vezes, algumas coisas na rua aí e terminei pegando uma chuva de madrugada. Terminei ficando nesse estado. Então, se ficar difícil de me escutar, se eu ver que a voz está subindo, eu vou passar para áudio, tá? Que aí eu pego o microfone e falo bem de perto. Mas vou tentar seguir no vídeo. Eu venho hoje para trazer para vocês a respeito de... Me fizeram 3 perguntas, deixaram 3 perguntas para mim. E como são perguntas interessantes, eu resolvi responder em vídeo. Uma é do Diego, que me perguntou o que eu achava sobre esses novos oráculos que andam aparecendo. E quando eu digo novos, gente, é de 40, 50 anos para cá, tá? Isso é oráculo novo. A respeito desses oráculos de Búzios do Inferno, Búzio Negro, Oráculo do Diabo, esses oráculos que apareceram aí nos últimos anos. Que você não encontra esses oráculos na história, você não acha isso. Ele me pergunta o que eu acho a respeito desse tipo de oráculo. Bom, o que eu acho é o seguinte: eu acho que não existe oráculo que não funcione. Todo oráculo funciona. O que depende da interpretação daquela pessoa que está lendo o oráculo. Você pode criar um oráculo. Todos os oráculos que existem, em algum momento da história, eles não existiam. E depois de um tempo passou a ser considerado oráculo. A pessoa começou a usar aquilo, ensinou para outra, e outra ensinou para outra, e aquilo veio vindo. Então eu não tenho problema nenhum quanto a nenhuma espécie de oráculo. Estes que têm surgido por aí, as pessoas têm desenvolvido, os médiuns têm desenvolvido, alguns bruxos têm desenvolvido esse tipo de trabalho, mas são coisas novas que eles vão aprendendo, vão ensinando para outros, e aquilo vai se perpetuando. O importante é que você saiba qual é aquele que você consegue interpretar melhor, porque oráculo é interpretação. E você veja que de região para região, o sistema de oráculo muda. Até mesmo no africanismo existe uma diferença muito grande. Se você pegar, mesmo numa mesma região, você vai encontrar, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, se você pega aí 10, 15 Ialorixás, ou Balorixás, você verá que ele usa o buzo um pouco diferente. Sempre existe uma diferença de um para outro, até na forma de interpretar. Isso não quer dizer que esteja errado, quer dizer que é a forma com que aquela pessoa aprendeu. Se você pegar o pessoal do Candomblé, eles trabalham por Odu, e no Rio Grande do Sul não. No Rio Grande do Sul não se usa isso. No Rio Grande do Sul se usa. Algumas pessoas fazem a leitura do búzio aberto e fechado, e outras fazem a interpretação pela posição que o búzio cai em relação à guia. No Rio Grande, é tão forte essa diferença, que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos, e tu deve conhecer, Diego, aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma Ialorixá que joga búzios e que é cega. Ela passa a mão em cima dos búzios e pela posição que ela caiu, ela conhece a guia dela, sabe a posição que está, e joga muito bem. Não vou citar o nome dela aqui, porque as pessoas não gostam de se associar, o pessoal do africanismo não gosta de se associar à minha imagem, mas ela joga perfeitamente, eu conheço ela muito bem, e joga muito bem, tu deve saber de quem eu estou falando. A outra questão que me fizeram no trabalho Lúcifer, a mão direita de Deus, que eu ainda não terminei, porque é necessário estar colocando toda hora alguma coisa a respeito disso, para que as pessoas possam no final fazer a compreensão daquilo que eu estou tentando passar. A pessoa me pergunta o seguinte: por que a Bíblia nesse trabalho? Porque sem a Bíblia não existe Lúcifer. Lúcifer só existe citação a Lúcifer na Bíblia. Você não vai encontrar Lúcifer em nenhuma outra cultura que não seja a cultura cristã. É só ali que ela existe. Essa palavra só existe na Bíblia. Na escritura original não existe. Então não se pode fazer um trabalho sobre Lúcifer sem que eu me baseie na Bíblia. Não existe outra fonte. Não tem como beber de outra fonte. Ah, mas o fulano lá escreveu, mas ele escreveu baseado no que está na Bíblia. Porque sem a Bíblia, Lúcifer não existe. Você pega sem a Vulgata,
Sem a vulcta, Lúcifer termina, vai pelo ralo do esgoto, some, esse nome desaparece. Então é necessário, é dali que sai. Então é necessário estudar Lúcifer por ali. A mesma pessoa pergunta qual é a associação, por que eu associo que Lúcifer e Satã e o diabo seriam a mesma persona e não pessoas diferentes, ou entidades, ou divindades diferentes. Simples, porque Lúcifer não existe. Lúcifer é a interpretação. E em momento algum da Bíblia, e isso inclusive da Escritura, você vai ver citando Lúcifer como sendo alguém. Em momento nenhum você encontra isso. Você encontra Satanás, você encontra o diabo, você encontra demônios, mas você não encontra Lúcifer como sendo alguém. A única pessoa que, quando se interpreta Lúcifer, em relações a um rei, é o rei de Tiro. Depois existe outra, no final, no Apocalipse, se não me engano, está escrito que Jesus disse que ele é a estrela da manhã, ou seja, ele é Lúcifer. Tá? Então, é necessário fazer esse estudo a respeito. Não adianta ler a Bíblia. A Bíblia não adianta ler, a Bíblia você tem que estudar. Todas as pessoas que estudam a Bíblia chegam a essa mesma conclusão, não sou eu que estou dizendo isso. Pode procurar qualquer estudioso da Bíblia, ele vai dizer a mesma coisa que eu estou dizendo. A não ser aquelas pessoas que são fanáticas, que querem colocar que Lúcifer é um anjo caído, mas que é uma história que não se sustenta, não tem base. O que não tem base não se sustenta. E o que eles citam para mostrar isso, eu cito as mesmas passagens, só que eu cito o texto todo. Ele cita só uma passagem da Bíblia, eu cito o texto todo. Se você citar o texto todo, vai ver que não é, que não tem lógica o que estão dizendo. Ele faz uma emenda assada, pega uma coisa daqui, uma coisa dali, para poder criar essa personagem. E ela está na minha parede. Lúcifer está ali na minha parede. Mas como, Bruce, por que tu usa esse? Eu uso porque existe um ser que representa aquilo ali. Mas não é a questão, não é essa. Isso com o tempo as pessoas vão conseguir entender. Tá? E a outra pergunta que me fizeram, também muito importante, eu achei sensacional. Qual é o primeiro pacto que se tem notícia? Bom, sobre isso, eu vou fazer um trabalho. Sobre o primeiro pacto feito, que se tem conhecimento. E vou dizer para os senhores, esse pacto está na Bíblia, mas tem que estudar ela, não ler. Não adianta só apenas ler, tem que estudar, tem que saber compreender o que está escrito, tem que ver a mensagem que está passando ali, tem que ver o que estava acontecendo, qual era a época, o que aconteceu, por quê, o que aquela pessoa fez, o que aquela pessoa passou a fazer depois disso. Aí você vai encontrar o pacto feito. Não posso confirmar se é o primeiro, mas é o primeiro que se tem notícia que eu conheça, é esse que está na Bíblia. Então, quer dizer, ele é bem antigo. Tá bom, gente? Eu pretendo trazer um trabalho para vocês também, a respeito da escrita, de como surge a palavra escrita. Ah, Bruxo, mas isso não tem nada a ver com religião. Bom, isso tem tudo a ver com religião. O livro que vocês pesquisam, e o livro que estou citando nesse trabalho, a Bíblia, e as escrituras, eu posso citar inclusive, você tem que saber quando é que a escrita começou para poder acreditar naquele livro. Tá bom? Eu vou trazer um trabalho desse, é um trabalho longo, é um trabalho grande, né? Vão ser, eu acho que em 2 vídeos dá para colocar 1 hora cada um mais ou menos, dá para trazer toda a história de onde surgem as primeiras letras e quais são os primeiros povos que usaram a escrita. Aí para você entender, para poder ficar mais fácil até de fazer a compreensão do estudo da Bíblia e chegar àquelas conclusões que o Bruxo diz, que Moisés não escreveu nada, que não é isso que a igreja prega. Tá bom? Um abraço a todos vocês.